Olá galera, como vai? Professor Wagner Curso, agora vai hashtag vencer sucesso SpaceX. Estamos aí na nossa maratona de exercícios da SpaceX e você que está se preparando para o concurso militar, não deixe de assistir os nossos vídeos e acompanhar o único canal com exercícios voltados para a SpaceX que você encontra aqui no YouTube. É verdade, galera. E a ideia é te preparar e te ajudar a alcançar o seu objetivo e o seu sonho de ingressar no concurso militar aí, na carreira militar. Beleza? Para isso, acompanhe com a gente os nossos exercícios. Não deixe de dar um like, não deixe de curtir a nossa página e divulgar entre os seus amigos. Só assim você vai fazer com que a nossa página cresça e vai fazer com que a gente consiga dedicar mais tempo e preparar mais aulas para vocês. Vamos lá? Uma corda ideal AB e uma mola ideal M sustentam em equilíbrio uma esfera maciça homogênea de densidade ρ e volume V através da corda ideal BC, sendo que a esfera encontra-se imersa em um recipiente entre os líquidos emissíveis 1 e 2 de densidades ρ1 e ρ2, respectivamente, conforme figura abaixo. Na posição de equilíbrio, observa-se que 60% do volume da esfera está contido no líquido 1 e 40% no líquido 2. Considerando o módulo de aceleração da gravidade igual a G, a intensidade da força de tração na corda AB é seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, seno de 30 graus, meio, assim respectivamente cosseno de 30 e cosseno de 60, e ele pede para a gente calcular a tração. Vamos resolver aí, galera? Vamos nessa! Pessoal, neste exercício a gente percebe que ele tem uma condição de equilíbrio e a gente precisa aprender a analisar como que os vetores, certo, das forças se distribuem nesse sistema. Então a gente tem o seguinte, ó, eu tenho esse fio, certo, que ele está com 60 graus, então ele teria uma força de tração nesse sentido. Porém eu vou precisar decompor essa força para horizontal e vertical, tendo uma componente da força neste sentido e uma componente da força neste sentido. Deixa eu chamar de TY, de TX, e aqui eu vou chamar de T. Então essa força T do fio foi decomposta em TX e TY. Beleza? Percebe que existe uma outra força na horizontal, que é a força na molinha. Essa força na mola, ela é exatamente igual a TX. Então eu poderia marcar aqui para você, ó, que a força M da mola é igual à componente TX daquele sistema. Beleza? Bom, e o TY, professor? O TY vai ser igual a essa outra tração desse fio, que é igual à somatória das forças que tem no eixo Y, que é onde está o maior problema desse exercício. Vamos lá, então, TY é igual... Gente, só que, ó, vamos lembrar aqui, em módulo, tá? Essas forças todas em módulo, TY é igual à somatória de todas as forças em Y. Ok? A gente tem que dar uma observada nesse sistema aí. Porque na somatória das forças em Y, nós temos um conjunto de forças aí pra gente analisar, ok? Por quê? Porque a gente tem uma esfera dentro de dois líquidos. Esses líquidos são imissíveis, ou seja, eles não se misturam, certo? E a gente vai ter o que então aqui? A gente vai ter uma forcinha que vai empurrar ele para cima, em relação ao primeiro líquido e em relação ao segundo líquido. Então eu vou tentar fazer certinho a partir exatamente dos líquidos respectivos. Que eu vou chamar do primeiro líquido aqui E1, que é a força E1, eu vou falar para você que força é essa, e a força E2. Professor, o que é esse E? Vamos lá. Força, segundo Newton, lei da dinâmica, é massa vezes aceleração, certo? Um líquido, a gente não consegue calcular a massa de um líquido, mas a gente consegue calcular qual é a densidade, ou seja, qual a massa que ocupa um determinado volume, certo? Então a gente tem uma ideia de densidade, que densidade é massa sobre volume. Pode ser dada por D, ou pode ser dada pela letra grega ρ, tá? No caso do exercício aí ele deu como ρ. ρ é massa sobre volume, que é a densidade do líquido. Bom, relacionando essas duas equações, a gente pode perceber o seguinte, ó. A força é igual a peso, certo? Beleza. O que é massa? Isola a massa aqui. Massa é ρ, passa o V multiplicando, é ρ vezes G, vezes V. Então vai ficar ρ vezes V, eu vou trocar aqui, ó, tinha colocado Dzinho, eu vou colocar ρ, ó. Então ρ vezes V é a massa. E a aceleração será a aceleração da gravidade nesse caso. Isso vai dar a força peso. A força peso do quê, professor?
do líquido que é deslocado. Quando você vai colocar uma esfera dessa dentro do líquido, vai ter que deslocar uma certa quantidade desse líquido, um certo volume desse líquido para que esse corpo entre no lugar. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, lembra disso. Então, esse peso de líquido é o peso do líquido deslocado, que vai ser igual a uma força chamada força de empuxo, que é a reação desse líquido deslocado, ok? Então, o empuxo é ρ vezes G vezes V. Mas lembra, o volume de líquido deslocado, então não é o volume total do corpo, é o volume que foi deslocado por esse corpo dentro desse sistema. Beleza? Então, eu vou colocar aqui também essa forcinha para a gente guardar ela. Empuxo é igual a ρ vezes o volume vezes a aceleração gravitacional. Essa é chamada força de empuxo. Beleza? Lembra que eu falei para você da somatória das forças? Sim, professor. Quais são as forças que a gente tem aqui então em Y? Em Y, a gente vai ter TY. Quem é TY? O Y aqui, gente, TY, é esse vetorzinho aqui que eu posso escrever ele aqui também, ó. Por que vai escrever aqui, professor? Para fechar esse triângulo. Ao fechar esse triângulo, perceba que o Y, ele seria o cateto que estaria adjacente a esse ângulo de 60 graus, certo? Então, TY, sendo adjacente ao ângulo de 60 graus, a gente pode fazer o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa é igual a cosseno de 60 graus. Beleza? Então, TY ele é igual a T vezes cosseno de 60. Certo? Ok. E o que mais que a gente tem aí? A gente vai ter agora a relação das forças que estão aqui, ó, na esfera. A esfera ela tem três forcinhas agindo. Os dois empuxos e a sua própria força peso. Certo? Então esse TY, gente, ele é igual. Se a gente for fazer a somatória das forças em Y, o que aparece lá no TY é o quê? É E1 mais E2 menos o peso. Ok? E aí a gente vai ter a tração. Ou a gente poderia escrever o seguinte, ó. Quais forças que estão para cima nesse sistema? Porque aqui também é T, né? Quais são as forças? TY, então a gente pode falar assim, ó. TY mais E1 mais E2 é igual ao peso do corpo, que é a força que está para baixo. Ou seja, a somatória desses elementos vai dar a própria força peso desse sistema. Certo? Vamos lá. O que é TY? T vezes cosseno de 60 graus. Quanto que é o cosseno de 60? Cosseno é meio, cara. Então isso aqui vai ficar assim, né? TY é T sobre 2. T sobre 2. Mais E1. Quem é a força de empuxo 1? É a densidade do primeiro líquido. É ρ1. Vezes a gravidade. Vezes o volume do primeiro líquido. Vou colocar aqui V1, depois a gente arruma. Mais densidade do segundo, vezes a gravidade, vezes o volume do segundo. E isso é igual a peso, que é massa, vezes aceleração gravitacional. M vezes G. Beleza? Beleza, cara. Bom, a gente tem uma ideia lá, vou olhar aqui para baixo um pouquinho porque eu vou ver no exercício, mas dá uma olhada que a gente tem uma ideia que o volume 1 é 0,6 do volume total, 60% do volume total. E V2 é 40% do volume total. Lembra que ele deu essa informação no exercício? Então, o corpo está imerso em 1 com 60% do volume. E em 2 ele está com 40% do seu volume. Ele está completamente imerso nos dois líquidos, né? Parte dele está no líquido 2, parte dele está no líquido 1. Certo? Então a gente vai substituir isso aqui, ó. Vai ficar assim. T sobre 2 é igual a ρ1 vezes a gravidade vezes o volume 1. E o volume 1 é 60% do volume total. Vamos colocar aqui então a 0,6V mais ρ2 vezes a gravidade vezes o volume 2, que é 0,4 de V, que é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Beleza? O que ele está pedindo para a gente, pessoal? Ele está pedindo para a gente a tração desse sistema, né? Como que a gente faz a tração desse sistema? Vamos tentar isolar a tração aqui, então. Para isolar essa tração, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu posso
vou ter que passar todo mundo para o outro lado. Vai ficar assim, ó, T sobre 2 é igual N vezes G menos Rho1 vezes G vezes 0,6 de V menos 0,4, ou melhor, Rho2 vezes G vezes 0,4 de V, certo? Bom, o que a gente consegue colocar em evidência nesse sisteminha aí? A gente consegue colocar a gravidade. Vamos pôr a gravidade em evidência então, para ver o que dá nesse sistema? Se a gente colocar a gravidade em evidência, vai ficar que T sobre 2 é igual a gravidade vezes, ela está multiplicando a massa, Rho1 vezes 0,6V e Rho2 vezes 0,4V. Então ele está multiplicando a massa menos 0,6 Rho1 menos 0,4 Rho2. Ficou meio apertadinho ali, né? Vamos apagar e vamos fazer certinho esse esquema aqui. Ok, pessoal? Só que a gente pode fazer um acerto aqui ainda, gente. O quê? Pessoal, tá vendo essa massa aqui? Pô, é só esse termo que tem massa, né, professor? O que a gente pode fazer? Galera, vou dar uma dica para vocês. O que a gente pode fazer com essa massa? O que a gente vai fazer com essa massa é muito tranquilo. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai substituir massa por Rho vezes V. Então isso aqui vai ficar tração sobre 2 é igual a G vezes Rho sobre V, ok? É isso? Opa, arruma aqui. É Rho vezes V. Rho vezes V menos Rho1 vezes 0,6V menos Rho2 vezes 0,4V. E aí aparece um outro elemento que a gente pode cortar desse sistema, que é o volume. Ficou todo mundo dependente do volume. Olha como que facilita agora, pessoal. Tração sobre 2 é igual a V vezes G, ou G vezes V, tanto faz a ordem, vezes Rho-V menos Rho1 vezes 0,6 menos Rho2 vezes 0,4. Beleza? Por fim, a tração que ele está pedindo é 2 vezes, passei esse 2 multiplicando, VG Rho-V menos Rho1 0,6. Opa, esse V não tem mais. Rho menos Rho1 vezes 0,6 menos Rho2 vezes 0,4. Ok, galera? E aí a gente consegue resolver o exercício. Olha que coisa muito louca, né? A tração depende do que então? Depende 2 vezes o volume, vezes a gravidade, vezes a densidade de cada um. A densidade do corpo, a densidade do líquido 1 e a densidade do líquido 2. A densidade do corpo é só Rho, porque é o corpo todo. A densidade do líquido 1 é 60%, porque o corpo está imerso em 60% do líquido 1 e 40% do líquido 2. Beleza? Gente, esse é um exercício considerado um pouco mais difícil, um pouco mais elaborado, mas é isso que a SpaceX cobra da gente. Que a gente consiga trabalhar esses exercícios que envolvem um pouquinho mais de raciocínio. Percebe que a base conceitual é equilíbrio de força e o conhecimento de conceito de empuxo, certo? Que é a força, peso do líquido deslocado, ok? É a reação em relação a isso. E aí a gente conseguiu trabalhar e desenvolver esse exercício em relação a cada um dos elementos, ok? Só que no final que teve que ter uma sacadinha, você viu que a gente deu uma pausa, deu uma pensada para poder arrumar essa sacadinha aí. É assim que a SpaceX trabalha. A SpaceX quer pessoas que raciocinem rápido e consigam, de certa forma, organizar o problema da melhor forma possível. Por isso que eles trabalham esse tipo de exercício que foge um pouco do que a gente costuma ver nos vestibulares. Então, se você está se preparando para a SpaceX, faça exercícios da SpaceX e observe as aulas voltadas para isso. Gente, no vídeo de hoje eu quero dar uma dica para você. Visite o canal do professor Tiago, é o Matemática Passo a Passo. Se você está se preparando para a SpaceX ou para qualquer outro concurso militar, não deixe de visitar o canal do professor Tiago, que é um canal especializado em concursos militares e tem muita aula de matemática lá para você.
Beleza, gente? Hashtag Vença Sucesso. Não deixe de dar um like, curtir o nosso vídeo, se inscrever nos canais e até a próxima, galera.